boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus que tem cuidado de nós, tem nos sustentado, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Que seria de nós se não fosse o Senhor a nos sustentar? Antes de nós passarmos a meditação da palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar ainda uma outra informação com a igreja, aproveitando que o culto de quarta-feira naturalmente é um culto mais doméstico. Os irmãos viram o quanto o rio encheu nesses últimos dias, graças a Deus ele já está recuando, mas inevitavelmente nós tivemos alguns irmãos da nossa igreja que em maior ou menor medida foram afetados. Na segunda-feira, na noite de segunda-feira, nós estivemos na casa da nossa irmã Tatiana, que mora na beira do rio, ali na Amaral Peixoto, e nós fomos chamados ali na emergência para tentar salvar alguma coisa. Eu estive lá, a situação foi bastante delicada, a água chegou quase aos meus joelhos, de modo que alguma coisa nós conseguimos tirar, mas alguma coisa não foi possível salvar. De modo que você, amado irmão, amada irmã, que desejar e tiver possibilidade de contribuir de alguma forma, as maiores necessidades delas são um armário paneleiro, um sofá, um fogão, guarda-roupa, uma cama, mesa e um rack. Repito a lista: armário paneleiro, sofá, fogão, guarda-roupa, cama, mesa e rack. Se você tiver condições de contribuir, de servir a essa irmã de alguma forma, por gentileza, entre em contato com a igreja para que nós possamos organizar um auxílio. Tendo dito isso, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar também pela vida da nossa querida irmã Tássila, esposa do pastor Carlos, que perdeu seu avô no dia de hoje. Temos orado durante o dia que o Espírito do Senhor lhes traga conforto. Vamos orar também pela vida dos nossos irmãos William e Carol, e também o pequeno Mateus, que chegou ao mundo de maneira apressada no dia de ontem. Que o Senhor esteja cuidando deles. E vamos orar pela pregação da palavra de Deus já. Deus amado, nós te louvamos porque o Senhor cuida de nós e nos permite estar na tua casa nesta noite, Pai. O nosso coração está cheio de expectativa de ouvir a tua voz, e por isso nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai. Nós te pedimos pela vida da nossa irmã Tássila, o pastor Carlos e toda a sua família que se despediu no dia de hoje do seu avô, que o Espírito Santo do Senhor traga conforto e continue trazendo nos dias a seguir, nos momentos de saudade, Pai. De igual forma, nós te pedimos pela vida do pequeno Mateus, também William e Carol, que o Senhor cuide daquela família, que o Senhor sustente aquele bebê e aquela mamãe, que a todo momento se vejam e percebam amparados pelo Senhor, Pai. Abençoa de igual forma a vida da nossa irmã Tatiana e outros irmãos ainda de alguma forma afetados pelas cheias do rio, que o Senhor esteja cuidando de cada um, Pai. Nós te pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, o capítulo 1, Jonas, o capítulo 1. Jonas é um dos livros curtos do Antigo Testamento, está no grupo conhecido como profetas menores. E nós vamos ler dos versículos 1 a 16. Jonas, o capítulo 1, dos versículos 1 a 16.
E o título que eu dou à minha fala desta noite é o seguinte: quando Deus envia a tempestade. Quando Deus envia a tempestade. Jonas 1, de 1 a 16. Enquanto você termina de achar essa referência, nós vamos, e eu aproveito para compartilhar como nós vamos seguir nessa noite. Nós vamos ler o texto, depois eu vou recontar a história com alguns detalhes que talvez você não conheça ainda, e ao final do recontar da história, nós vamos extrair algumas lições profundas, ainda que breves, desse texto. Jonas, o capítulo 1, versículos 1 a 16, o texto diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e fez cair uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio ao mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que nos fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Pois eu sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Quando Deus envia a tempestade, há males que vêm para bem. Sem dúvida alguma, você já ouviu essa expressão, esse ditado, e na verdade, essa frase resume muito bem o livro de Jonas. Uma série de dificuldades, uma série de lutas enfrentadas pelo profeta, que na verdade lhe aconteceram como uma manifestação da graça, da misericórdia de Deus. Nós não sabemos quem escreveu o livro do profeta Jonas. Muito provavelmente foi o próprio profeta, porque há algumas informações
que somente quem viveu essa experiência poderia saber e registrar no livro. O livro de Jonas é um livro único. Ele se encontra entre os livros proféticos, mas é muito curioso, porque embora seja um livro profético, com uma mensagem profética, há apenas uma brevíssima profecia neste livro, que diz o seguinte: em 40 dias Nínive será destruída. Isso é tudo o que há de profecia no livro de Jonas. Em 40 dias Nínive será destruída. E quando nós olhamos para a língua original, nós percebemos que talvez tenha sido a pregação e a profecia mais curta de toda a Bíblia. Apenas 4 palavras na língua original. O livro de Jonas é um livro que fala, portanto, não da mensagem do profeta, mas do mensageiro de Deus. É um livro que vem para nos contar a história e nos trazer a mensagem, não do profeta, mas a história dele. E tudo está invertido no livro de Jonas. O livro de Jonas é um grande paradoxo, uma grande antítese, porque neste livro, o servo do Senhor foge da presença de Deus. Marinheiros experientes estão apavorados no mar, enquanto um homem que não entende nada de navegação dorme durante a tempestade. Homens pagãos e ímpios clamam ao Senhor, mas o profeta não abre a sua boca. Um homem é salvo do afogamento ao ser lançado no mar e engolido por um grande peixe. Ninivitas, habitantes de uma cidade terrível, se arrependem, enquanto o servo do Senhor tem o seu coração endurecido. O livro de Jonas tem tudo invertido. Quando nós começamos a olhar com mais atenção, nós percebemos que em vários momentos as coisas são o contrário do que deveriam ser. E na verdade esta é a grande mensagem do livro. O livro fala da graça de Deus, e a graça de Deus inverte todas as coisas. A graça de Deus transforma todas as coisas. A graça de Deus se manifesta de diversas maneiras, algumas delas aparentemente difíceis. A graça de Deus no livro de Jonas se manifesta até mesmo por meio de uma tempestade. Quando Deus envia uma tempestade. O livro assume que nós já conhecemos o profeta Jonas. Na verdade, os leitores originais, os primeiros receptores deste livro, muito provavelmente sabiam quem era Jonas, mas nós não temos muita informação. Tudo o que nós sabemos é o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Para nós hoje isso não quer dizer muita coisa, de modo que nós precisamos de uma breve apresentação de quem foi Jonas. Jonas foi um profeta levantado pelo Senhor, que foi mencionado uma outra vez na Bíblia antes desse momento. Lá no 2º livro de Reis, no capítulo 14, nós encontramos uma informação a mais a respeito do profeta Jonas. E nós descobrimos então que Jonas foi um profeta do reino do norte, que profetizou, exerceu seu ministério durante o reinado de Jeroboão II, um rei terrível, um rei que não era temente a Deus. Na época em que Jonas exerceu seu ministério, o principal problema que o povo de Deus, que o reino do norte enfrentava, eram os seus vizinhos, os povos vizinhos, e muito especificamente,
um povo chamado Assíria. A Síria era o grande problema do povo de Deus na época em que Jonas exerceu seu ministério. Os assírios eram uma nação terrível, extremamente bárbaros, cruéis, que faziam as piores atrocidades com mulheres, crianças, idosos e principalmente homens. As coisas que os assírios faziam com os seus inimigos capturados são indescritíveis. E adivinha qual era a capital da Assíria? Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Uma cidade enorme para aquela época, cerca de 120 mil habitantes. Eram necessários 3 dias para que se percorresse a cidade. Se você ler o livro do profeta Naum, o livro praticamente todo é dedicado a falar e a descrever as atrocidades que o povo de Nínive cometia. Naquele tempo, Deus falava por meio de profetas. Ele levantava homens, mulheres, para que transmitissem ao povo a sua mensagem. E Jonas foi uma dessas pessoas chamadas por Deus. Por meio de Jonas, Deus comunicava ao rei e ao povo a sua vontade. Jonas tinha uma excelente vida no Reino do Norte, porque não apenas ele era visto como uma pessoa íntima de Deus, mas além disso, Jonas deu uma excelente sugestão ao rei, para se defender dos assírios. Ele disse: olha, rei, o meu conselho é que você construa uma enorme muralha na fronteira para impedir que os assírios nos ataquem, para impedir que o povo de Nínive venha contra nós. Construa uma muralha. O rei então gostou dessa ideia e atendeu ao conselho de Jonas. Jonas não apenas era visto como alguém íntimo de Deus, um profeta do Senhor, mas também passou a ser visto como um herói nacional. Aquele que deu a ideia, que deu a solução para proteger o povo de Deus do ataque dos assírios e da invasão dos ninivitas. Mas tudo isso mudou quando a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Deus ordena que Jonas fosse para o outro lado da muralha, que Jonas saísse do seu ambiente seguro e protegido e fosse até o coração daquele império terrível e perverso. E diante disso, Jonas fica com 2 possibilidades. Ou ele obedece à voz de Deus, atravessa a muralha e vai até a Assíria, até a cidade de Nínive, e prega e profetiza contra ela, ou ele desobedece a Deus, foge de Deus, abandona o seu ministério profético, abandona a sua boa estima da qual gozava diante do povo, abandona a sua boa vida que tinha na presença do rei. Ele tinha essas 2 opções: obedece a Deus e vai até Nínive, ou desobedece a Deus, abre mão da sua vida e foge. A escolha dele, o versículo 3 nos traz. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Entre obedecer a Deus e abandonar tudo e fugir da presença do Senhor, ou pelo menos tentar fugir, Jonas escolheu fugir. Desceu a uma cidade litorânea chamada Jope e entrou e embarcou num navio que ia na direção oposta a de Nínive. Nínive estava para o oriente
Ele pegou um barco que ia para o ocidente. Escolheu abandonar toda a sua vida, abandonar o seu ministério, abandonar a sua família, os seus amigos, tudo aquilo que lhe era conhecido, para tentar fugir da presença do Senhor. A consequência disso, o versículo 4 nos dá conta. Mas o Senhor enviou um vento forte sobre o mar e fez cair uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Não apenas surgiu uma tempestade enquanto Jonas tentava fugir de Deus, mas a palavra do Senhor é muito clara ao nos dizer que Deus fez cair, Deus enviou um vento forte e fez cair uma grande tempestade. Deus não permitiu que a tempestade acontecesse. Deus fez acontecer a tempestade. Deus não permitiu que o mar se agitasse. Deus fez com que o mar se agitasse. Deus trouxe toda essa agitação para o barco e para Jonas. O texto hebraico é tão poético nesse aspecto, que uma tradução bastante literal seria não o navio estava a ponto de se despedaçar, mas seria algo do tipo, o navio pensou que fosse morrer. Que bonito, que poético. A tempestade foi tão violenta que o navio pensou que fosse morrer. E essa tempestade é o grande foco de toda esta primeira sessão da história de Jonas. Jonas tinha uma ótima vida no Reino do Norte, porque ele profetizava e falava às pessoas aquilo que elas queriam ouvir. Afinal de contas, eram o povo de Deus. Mas a ordem do Senhor para ele foi que ele saísse do meio do seu povo e fosse profetizar contra uma nação violenta e lhes dizer coisas que eles não queriam ouvir. Jonas devia sair da segurança da sua cidade, onde ele falava ao povo aquilo que o povo queria ouvir, e devia começar a pregar do outro lado da muralha, dizendo aquilo que o povo cruel e perverso não gostaria de ouvir. Jonas escolheu fugir, e a pergunta que surge é, por que Jonas quis fugir? Será que Jonas ficou com tanto medo assim, que preferiu fugir de Deus a enfrentar aquele povo? Na verdade, Jonas não fugiu porque teve medo. O capítulo 4 deste livro, versículo 2, nos dá a resposta que explica por que Jonas não quis ir para Nínive. Ele não estava com medo daquele povo. Jonas, o capítulo 4, versículo 2. Então Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Jonas não fugiu porque ele estava com medo. Ele fugiu porque ele sabia que se ele pregasse em Nínive, Deus teria misericórdia daquele povo. Ele não queria que os ninivitas se arrependessem. Ele tinha raiva, ele tinha ódio daquele povo e não queria pregar, porque ele sabia que se pregasse, por mais breve que fosse a pregação, por pior que fosse a pregação, Deus teria misericórdia. E olha que Jonas se esforçou para fazer a pregação mais breve, apenas 4 palavras. Por isso Jonas decidiu fugir. Então ele enfrentou a tempestade. Versículos 5 e 6 continuam dizendo: Então os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio ao mar para deixá-lo mais leve.
Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. Os marinheiros estavam apavorados. Marinheiros profissionais, gente experiente no mar. Estavam apavorados, sabiam que aquela tempestade não era algo normal, não era algo natural. Eles fizeram de tudo o que poderia ser feito para tentar acalmar e controlar o navio. Tentaram controlar as velas e os remos do navio, não deu certo. Chegaram ao ponto de jogar toda a carga desnecessária ao mar, para que o navio ficasse mais leve e, consequentemente, mais facilmente controlável. Não deu certo. Após esgotarem as suas possibilidades humanas, eles apelaram para o sobrenatural. Cada um de nós serve a um Deus diferente. Não importa, cada um vai orar e clamar ao seu Deus. Um deles vai ter que ouvir a gente. Oraram e nada da tempestade acalmar. O capitão do navio se pergunta então, será que tem alguém ainda no navio que não está orando? Não é possível. Eles descem ao convés do navio, ao porão do navio e descobrem, tem uma pessoa dormindo. Tem uma pessoa que não está orando. O capitão então dirige-se a ele e diz: o que fazes tu dormindo? Por que você não está orando com a gente? Acorda, levanta, ora ao seu Deus, quem sabe o seu Deus não é o Deus que vai salvar a gente. Até este momento, o homem de Deus dormindo. Tantas pessoas clamando a tantos deuses que não poderiam ajudar em nada, e o único que conhecia o Deus verdadeiro, dormindo, em silêncio, sem dizer uma única palavra. Que situação triste! Que isso nunca seja a nossa realidade, de ver pessoas ao nosso redor, perecendo, clamando a deuses falsos, e nós em silêncio. Jonas não orou. O texto não dá informação ou indício de que Jonas, nesse momento, orou ao Senhor. Como toda a tripulação já tinha feito todo o possível e nada acalmava a tempestade, eles deram um passo além da oração. Eles começaram e decidiram lançar sortes para descobrir de quem era a culpa. Eles decidiram lançar dados para descobrir o responsável por aquela tempestade. Versículo 7 diz: cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e adivinhem sobre quem caiu a responsabilidade? Jonas, o próprio. A sorte caiu sobre Jonas. E nesse momento, então, os marinheiros se voltam para ele e começam a tentar conversar com ele. Versículo 8 diz: então lhe disseram: declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? A sorte caiu sobre Jonas. Todos os marinheiros o cercaram então e perguntaram: diz aí quem é você? A gente não te conhece, você comprou uma passagem em cima da hora e nós não sabemos quem é você. Quem é o seu Deus? De onde você vem? Você trabalha com o quê? Por que isso está acontecendo? Diz para a gente. E nesse momento, é a primeira vez em que o homem de Deus, o servo do Senhor, abre a sua boca. Depois já de os homens estarem apavorados, depois de terem lançado a sua carga ao mar,
Depois de terem orado, depois de terem feito todo o possível, esta é a primeira vez que o servo do Senhor abre a sua boca. Ele responde então no versículo 9 e o 10 também. Jonas lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Os marinheiros perguntam para Jonas: quem é você? Quem é o teu Deus? Com o que é que você trabalha? E a resposta de Jonas é chocante. Ele diz: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus verdadeiro, ao Senhor, que fez o mar e a terra seca. Nesse momento, os marinheiros param. E o capitão do navio pergunta para ele: peraí, como é que é? O seu Deus fez o mar? E você está fugindo dele? Você achou que ia ser uma boa ideia fugir do Deus que fez o mar, entrando num navio, Jonas? Você achou, Jonas, que era uma boa ideia fugir do Deus que governa o mar, entrando no meu navio, Jonas? Se eu fosse o capitão daquele navio, a história ia ser diferente. Mas eles foram bastante misericordiosos. Bastante misericordiosos. Eles perguntam então, versículo 11. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. A sorte caiu sobre Jonas. Os marinheiros descobriram que Jonas servia ao único Deus verdadeiro que fez o mar. Eles perguntaram então, ao invés de lançá-lo para fora na hora, perguntaram: Jonas, então diz para a gente o que a gente tem que fazer para o seu Deus acalmar o mar. A gente tem que bater em você, a gente tem que te sacrificar a ele. É o que a gente faz, Jonas? O que te faremos para que o mar se acalme? O mar estava ficando cada vez mais violento. Jonas responde no versículo 12. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Pois eu sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Jonas diz: olha, só vocês me pegarem e me lançarem no mar, me colocarem para morrer e tudo vai ficar bem com vocês. Quando nós paramos para pensar nessa resposta de Jonas, nós percebemos que foi uma resposta covarde. Se Jonas tinha que sair do navio, para a tempestade se acalmar, se Jonas sabia disso, por que ele não foi e pulou sozinho? Por que ele não se lançou sem a interferência, sem a ajuda de ninguém? Mas pelo contrário, ele fez com que a tripulação o lançasse ao mar. Se a tripulação o pegasse para lançá-lo ao mar, todos eles seriam julgados ao retornar à terra firme por assassinato, por ter lançado um homem que não era criminoso ao mar. Ao invés de Jonas pular sozinho então e poupar a tripulação disso, o que Jonas fez é como se ele dissesse: vocês é que sabem, se vocês quiserem que a tempestade pare, vocês vão ter que enfrentar um julgamento por assassinato, mas eu sozinho é que não pulo. Os marinheiros não queriam matar Jonas. Eles não queriam enfrentar o tribunal ao voltar. E, na verdade, eles foram postos num grande dilema. Ou preservam a vida de Jonas, não se tornam assassinos, mas correm o sério risco de morrer na tempestade,
ou lançam Jonas ao mar e se tornam todos eles assassinos. Que dilema! Os marinheiros não queriam matar Jonas. É por isso que o versículo 13 diz: entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Depois de Jonas ter dito aquilo, os marinheiros continuaram tentando remar de volta para a terra firme, mas não conseguiam. A tempestade não era uma tempestade normal. Aquela tempestade era sobrenatural. Deus havia enviado aquela tempestade. E quando Deus envia uma tempestade, não há esforço humano que possa pará-la. Quando Deus envia uma tempestade, não há esforço humano que possa pará-la. Versículo 14 diz: por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada. A grande verdade a respeito de Jonas é que ele não se importava com o que Deus queria. Ele não queria obedecer a Deus. A vontade de Deus não era prioridade para ele. A sua própria vontade era a sua prioridade. Fugir de Nínive, sair em direção a Tarsis. Jonas não se importava também com os marinheiros. Ele não estava nem aí se os marinheiros, todos eles, morressem. Jonas não se importava com toda a população da cidade de Nínive. Ele não estava nem aí se toda a cidade fosse destruída em 40 dias. Jonas não se importava. Então os marinheiros clamaram a Deus e pediram perdão. Senhor, não nos culpe por causa desse homem, que nós não morramos por causa daquilo que ele fez. E diante disso, diante desse dilema, preserva a vida de Jonas e corre o risco de todo mundo morrer, ou lança Jonas no mar e se tornam passíveis de julgamento, vem a decisão. Versículos 15 e 16. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Diante de toda essa situação, a resolução, o final da primeira cena da vida de Jonas foi: os marinheiros decidiram que era melhor lançá-lo ao mar, porque Deus havia enviado a tempestade. No final das contas, os marinheiros todos se arrependeram. Se arrependeram não apenas de ter lançado Jonas ao mar, mas se arrependeram principalmente de serem pessoas que não servem verdadeiramente a Deus, não servem ao Deus verdadeiro. O desfecho dessa cena foi o seguinte: os homens temeram o Senhor com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor, fizeram votos, se comprometeram com o Senhor. Na nossa linguagem hoje, aquele pessoal se converteu. Tudo isso porque Deus enviou a tempestade. Essa é a história recontada com alguns detalhes a mais da vida de Jonas. A partir desse momento, Jonas é engolido pelo peixe e, no final das contas, ele é levado para pregar. Esse texto nos ensina pelo menos 3 lições muito breves com relação a Deus enviando tempestade. Primeira lição que o texto nos envia, que essa história nos ensina,
é que Deus envia a tempestade para nos trazer de volta à presença dEle. Deus envia a tempestade para nos trazer de volta à presença dEle. Quando Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, ele não foi muito longe. Quando Jonas decidiu abandonar a sua caminhada com Deus e ir na direção oposta, ele não foi muito longe. Logo ele foi pego e parado pela tempestade. E é isso que o Senhor faz muitas vezes. Quando o nosso coração pensa em desviar do Senhor, quando nós começamos a desviar dos caminhos do Senhor, Deus pode enviar uma tempestade, não para nos fazer sofrer, mas para nos trazer de volta para o caminho. É uma luta, um dilema muito grande que enfrentamos. Sempre que o nosso coração pensa e planeja em se afastar do Senhor, o inimigo sempre coloca um barco indo para Tarsis. Se você pensa em abandonar, em se afastar do Senhor, você vai encontrar um barco que pode te levar para onde o seu coração quer ir, para bem longe de Deus. Mas o Senhor é misericordioso, Ele não permite que nós naveguemos para longe dEle e tudo bem. A tempestade que Deus envia para nos trazer de volta à presença dEle é manifestação da graça de Deus. Ele nos ama muito para permitir que nos afastemos e as coisas ficam por isso mesmo. Se você começar a se afastar de Deus, Deus pode enviar uma tempestade para te trazer de volta para a presença dEle. Não é que Deus é cruel, pelo contrário, Ele te ama e Ele não quer que você se afaste. Se você está enfrentando alguma tempestade, pode ser Deus te trazendo de volta, Deus impedindo que você navegue para longe, Deus tentando te acordar ainda que você esteja dormindo no fundo do navio. Pode ser Deus querendo te despertar e te acordar para que você volte para a presença dEle, para que você volte para os caminhos do Senhor. Reavalie a sua vida. Se você está enfrentando uma tempestade, reavalie se talvez essa não é a causa. Mas há uma segunda lição ainda que o texto nos ensina com relação à tempestade. Deus envia a tempestade para revelar a dureza do nosso coração. Deus envia a tempestade para revelar a dureza e o pecado do nosso coração. O coração de Jonas estava endurecido. Não importa o que Deus queria, a vontade de Deus não era mais prioridade para Jonas. Não importa a orientação de Deus, não era mais prioridade para Jonas. Aquilo que ocupava o primeiro lugar da vida de Jonas eram as suas próprias vontades, eram os seus próprios desejos. Jonas estava tão focado na sua vontade de ir para Tarsis, que ele não se importou com o pessoal de Nínive, não se importou com os marinheiros, não se importou de abandonar toda a sua terra, a sua família e o seu ministério. O coração de Jonas estava absolutamente endurecido. Então Deus envia a tempestade para revelar que o coração dele estava petrificado, para revelar que a vontade do Senhor não era mais prioridade na vida de Jonas. Deus envia a tempestade para deixar muito claro que Jonas estava vivendo de acordo com o seu próprio coração, e não segundo o coração de Deus. E o triste disso tudo é que Jonas não é o único que tem coração endurecido. Quantas vezes nós não endurecemos o nosso coração? Sabemos o que Deus espera de nós, mas temos as nossas próprias prioridades. O nosso trabalho se torna mais importante do que o Senhor.
A nossa família se torna mais importante do que o Senhor. Os nossos investimentos, negócios, o nosso lazer, as nossas posses. E isso endurece o nosso coração. Quantas vezes aquilo que nós queremos não está acima do Senhor nas nossas vidas? E quando isso acontece, Deus vem com uma tempestade. Não porque Ele é mau e perverso, mas porque Ele quer revelar que o nosso coração se distanciou dEle. Porque Ele quer revelar que Ele não é prioridade nas nossas vidas, que Ele caiu para segundo, terceiro, quinto lugar. Mas tão misericordioso é o Senhor, que não permite que sigamos o nosso próprio caminho, sem impedimento. Então Ele envia a tempestade para colocar as coisas no lugar. Se os seus interesses, se as suas prioridades não são o Senhor, se tem outras coisas que ocupam o lugar de Deus, Deus pode enviar uma tempestade na sua vida. Não porque Ele quer que você sofra, mas porque Ele não quer que você caminhe com o coração distante dEle. Ele não quer que você caminhe independente da vontade boa, perfeita e agradável dEle. A tempestade é mais uma vez manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Mas há ainda uma terceira e última lição que nós extraímos deste texto com relação à tempestade. Deus envia a tempestade para nos tirar da zona de conforto e nos levar a falar do amor dele. A história de Jonas teria sido completamente diferente se quando Deus disse, Jonas, vai e fala do meu amor, ele tivesse ido para Nínive e não tivesse tentado entrar num barco em Jope fugindo para Tarsis. Se Jonas tivesse se disposto a falar do amor de Deus, ele não teria enfrentado tempestade. Mas foi necessário que ele passasse por todo esse desconforto, por toda essa turbulência, para ser levado de volta à cidade de Nínive, para falar do amor de Deus. Eu e você não somos diferentes de Jonas nesse aspecto. Nós não somos diferentes. Todo aquele que é nascido de Deus, filho, filha de Deus, é feito por natureza um missionário. Nós fomos comissionados pelo Senhor a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Em outras palavras, todos nós temos um desafio missionário. Mas às vezes estamos tão acomodados, tão confortáveis dentro da nossa zona conhecida, que o Senhor vem e envia uma tempestade, não porque Ele é cruel, mas porque Ele quer salvar pessoas. Não porque Ele quer fazer maldade conosco, mas para nos tirar da zona de conforto e nos levar a falar do amor dEle. O resultado daquela tempestade, de imediato, foi a conversão de toda aquela tripulação. Os homens temeram o Senhor com grande temor. A tempestade veio para que Jonas falasse de Deus. Aquela tripulação, olha, eu sirvo ao Senhor que fez os céus e a terra, ou o mar e a terra seca. No final das contas, anunciasse em Nínive também. Quando eu e você abrimos mão do nosso chamado, da nossa natureza missionária e nos acomodamos, o Senhor pode levantar, enviar tempestades na nossa vida, não para nos fazer sofrer, mas para nos tirar da zona de conforto. Nem toda tempestade que nós enfrentamos é Deus enviando por causa de um desses três motivos.
Mas quantas vezes nós não enfrentamos uma tempestade e falamos que é o inimigo, que é provação, que é isso, que é aquilo, e não consideramos essas verdades bíblicas? Talvez o nosso coração esteja se desviando do Senhor e Ele nos chama de volta, com voz forte, com pulso firme, nos chama de volta. O nosso coração não encontra em Deus mais a sua prioridade, e o Senhor envia a tempestade para nos chamar de volta. Nós estamos tão confortáveis no nosso espaço, no nosso ambiente, que a vocação missionária deixou há muito de ser uma realidade para nós. Então Deus vem e envia a tempestade para colocar todas as coisas no lugar. Mesmo a tempestade enviada por Deus é manifestação da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós estamos chegando ao final do culto já. Eu gostaria de orar com você, amado irmão, amada irmã, que tem enfrentado uma tempestade. Mas não uma tempestade que você identifica como sendo uma provação, que você identifica como sendo uma luta natural. Eu quero orar com você, amado irmão, amada irmã, que talvez esteja enfrentando uma tempestade, mas hoje o Espírito Santo traz luz aos seus olhos para compreender e enxergar que é uma tempestade, na verdade, enviada por Deus, que é gracioso e misericordioso com você, que não quer que você se afaste, não quer que você viva de acordo com os seus próprios caminhos, não quer que você viva pensando apenas em você mesmo. Eu gostaria de orar com você, amado irmão, amada irmã, que tem vivido uma tempestade, e nessa tempestade hoje, você ouve a voz de Deus te chamando de volta. Você ouve a voz do Senhor te chamando de volta para perto dEle, para tê-lo como prioridade na sua vida, para ter intimidade com Ele, para ter relacionamento profundo com Ele. Eu gostaria de orar com você. Eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos se você ouve Deus na tempestade. Deus abençoe uma pessoa lá atrás. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mesmo a tempestade que nos causa tanto desconforto, sofrimento muitas vezes, é sinal da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar nesse momento, louvando ao Senhor, que mesmo na tempestade, nos traz de volta. Deus amado, nós te louvamos, Pai, pela Tua preciosíssima palavra, que foi exposta a nós nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor envia tempestades, não para nos fazer sofrer simplesmente, mas porque o Senhor nos ama tanto que não permite que nos afastemos de Ti, que caminhemos para longe, não permite que o nosso coração se desvie, sem o Senhor nos alertar e falar conosco, Pai. Muito obrigado pelas tempestades, por mais dolorosas que sejam, mas que são enviadas pelo Senhor para nos trazer de volta, Pai. Neste momento eu quero apresentar ao Senhor a vida desses irmãos e irmãs que levantaram uma de suas mãos, que ouvem na tempestade que têm vivido, a voz do Senhor a lhe chamar,
e despertam nesse momento, ainda que estivessem dormindo no fundo do navio, neste momento são acordados pelo Teu Santo Espírito e reconduzidos ao Teu caminho, e reconduzidos ao centro da Tua vontade, e reconduzidos a uma vida de intimidade profunda com o Senhor, Pai. Que o Senhor, de fato, atenda a oração desses irmãos e irmãs, que o Senhor lhes traga de volta para perto e que saiam daqui vivendo uma vida diferente com o Senhor, vivendo e experimentando a obediência ao Senhor e a consequente intimidade que é desdobramento disso, Pai. Agora que chegamos ao final do culto, nós oramos te pedindo que o Senhor não permita que nada roube a Tua palavra que nos foi anunciada nessa noite, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nós, nos levando a reavaliar toda a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos procedimentos, e estejamos sujeitos à Tua vontade e à Tua direção, Pai. Nós oramos ainda pedindo que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença, desde já preparando o nosso coração para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo culto, Pai. Nós encerramos dizendo ainda que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Nos encontraremos aqui no domingo, no culto da manhã, se o Senhor assim o permitir. Que Deus abençoe.